a diversidade, devido à sua grandeza, um porto que representa 25% da balança comercial brasileira, ele acaba movimentando os mais variados tipos de carga. E nós fazemos um esforço muito grande para conseguir atender bem a todos. Eu até entendo que os objetivos vão sendo alcançados. Eu gostaria apenas de reforçar as palavras do Dr. Adriano com relação aos problemas de logística. Eu sou portador de uma informação que talvez muitos dos senhores já saibam, um levantamento feito pelo Banco Mundial, onde ele buscou estabelecer índices de performance logística de todos os países que têm negócios com o banco. No ano de 2007, o Brasil ocupava a 63ª posição. Para quem não sabe, hoje o país que obtém o maior índice de performance logística é a Alemanha. E passados 3 anos, porque as informações eu tenho até o ano de 2010, nós crescemos 20 posições. Ou seja, estamos ao redor do 41ª, 43ª posição. E um fato importante, eu acho que tem que ser ressaltado, sem grandes investimentos, tanto na parte de infraestrutura como de acessibilidade. Hoje o Porto, ele busca fazer a sua lição de casa, é um porto muito grande, um porto que os seus problemas são diretamente proporcionais à sua magnitude. Então, não existe coisa fácil para se resolver. E tudo isso faz com que nós busquemos cada vez mais um aprimoramento e fazendo com que autoridades no âmbito municipal, estadual e federal tratem dessa acessibilidade com muito carinho e que façam com que a carga flua de e para o porto com a mais naturalidade possível. Outro dado que também acho que merece consideração, podemos citar a alteração na matriz de transporte, que eu também sei que o governo federal busca esse intento. Hoje, se formos falar em termos de porto, a nossa movimentação rodoviária com relação à ferroviária é uma diferença brutal, uma disparidade muito grande. Ou seja, 20% da carga movimentada no porto, ela ocorre por ferrovia. Apenas 20%. Ou seja, um porto que possui um potencial enorme de crescimento e que, através de estudos de demanda de carga, deve atingir o ano de 2024, praticamente 3 vezes mais o que nós estamos movimentando agora, né? Estou falando de 230 milhões de toneladas. Os senhores imaginam o que não aconteceria se essa matriz ela se mantivesse a mesma. Então, é um fator de alteração muito forte e que precisa, sem dúvida alguma, de ações enérgicas por parte dos governos municipal, estadual e federal para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Eu tenho alguns slides para mostrar para os senhores. Eu tenho uma apresentação muito extensa, mas não se preocupem que eu procurei restringir ao máximo, e eu gostaria de mostrar o que o Porto de Santos está fazendo com relação à movimentação de líquidos a granel, das quais o etanol se inclui. Esse gráfico, ele demonstra uma curva de crescimento muito forte que começou a partir do ano de 1994, que é justamente o ano subsequente da Lei de Privatização dos Portos.
dos portos. Como os senhores podem notar, a evolução ela tem sido praticamente duplicada a cada 10 anos, tendo atingido o ano passado a marca de 96 milhões de toneladas. E dentro dessa curva de crescimento, o ano que vem, nós devemos estar movimentando 103 milhões de toneladas. Se formos fazer uma separação de que forma essa carga ela é movimentada, nós temos 16,4% de líquidos a granel, 46,9%, 47% de sólidos a granel e 36% de carga geral. Esses 16% de líquidos a granel, que eu creio que seja o que interesse a todos os senhores, nós estamos falando de 15,7, 15,8 milhões de toneladas. Essa curva de crescimento, eu me referi há pouco tempo, então foi feito um estudo muito denso, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde o Porto de Santos, num cenário otimista, com projeções de crescimento de PIB da ordem de 5,5%, deve chegar no ano de 2024 com 230 milhões de toneladas aproximadamente. Como vocês podem ver, são números importantíssimos que significa muito investimento a ser realizado dentro da área do porto. Informações algumas sobre a movimentação, exportação de etanol e o percentual dessa carga, o impacto dessa carga no total movimentado pelo porto. Então, os dados mais recentes de 2010, 71% é movimentado pelo Porto de Santos. E 2011 cresceu um pouco, considerando os 4 primeiros meses do ano. Ainda, fazendo uma comparação entre os portos principais, Santos, Paranaguá, Maceió e os demais, o Porto de Santos também ocupa o primeiro lugar com 72% da movimentação. Dentro da movimentação, em milhões de metros cúbicos, produção brasileira, nós vemos o Porto de Santos com 1,9 milhões, também chegando aos 72%, através de uma movimentação de líquidos, como eu falei, de 15,7 milhões de toneladas, da qual, obviamente, o etanol se inclui, e uma capacidade estática atual de 775 mil metros cúbicos. Essa capacidade ela vai crescer dentro da nossa expectativa até o ano de 2014, com a entrada em operação de 2 grandes terminais que hoje estão em pleno desenvolvimento, quais sejam a BTP, Brasil Terminal Portuário, e a Embraporte, conforme foi citado pelo nosso amigo da ALL. Com certeza isso tudo vai trazer um incremento muito grande. Esses investimentos previstos até o ano de 2024, 9 bilhões de dólares, estão mixados entre investimentos privados e investimentos públicos. Investimentos públicos, a gente não pode deixar de ressaltar a dragagem de aprofundamento do canal, que levou o porto para uma profundidade de 15 metros, transformando o Porto de Santos num porto a nível internacional. Com isso vai haver uma economia de escala muito grande e vai se poder trazer navios de um porte muito mais significativo. Então foram feitos investimentos com dragagem, numa primeira instância, algo em torno de 200 milhões de dólares. E considerando também derrocagem de alguns obstáculos que existiam até hoje, nós devemos chegar a 283 milhões de dólares.
Com relação à acessibilidade, nós, como eu falei, nós temos que tratar da parte de infraestrutura na parte interna do porto. Então, as avenidas perimetrais, na margem direita, uma boa parte já concluída, e na margem esquerda, faltando assinar apenas um contrato para execução das obras. Reforço de berços, então nós temos, por exemplo, falando em termos de granéis líquidos, que eu acho que interessa a todos, a construção de mais 2 berços no terminal de granéis líquidos da Lemoa. São esses 2 berços que estão à retaguarda. Hoje existem 4 e passaremos a ter 6. Esse próprio cais nunca recebeu uma manutenção adequada, vai exigir da administração portuária que seja feito um reforço total da instalação, onde nós estamos prevendo algo em torno de mais 33 milhões de dólares. Ainda falando em termos de granéis líquidos, estão previstos mais 3 berços de atracação na Ilha Barnabé, acompanhado de reforços na estrutura, que também são cais muito antigos e que carecem de uma medida importante da nossa parte. Falando com relação a investimento de curto prazo, nós temos o Brasil Terminal Portuário, como eu havia mencionado, são obras que estão em pleno funcionamento, e os senhores podem notar ao fundo uma bateria de tanques, que dá algo em torno de uma capacidade de 1.500.000 metros cúbicos de capacidade. O outro a seguir, a Embraport, outro terminal muito grande, terminal multipurpose, que vai estar à disposição do porto dentro de mais 2 ou 3 anos, também, conforme já mencionado, com potencial muito grande para a movimentação de etanol. E não só da LL, como da administração portuária também. Essas fotos é só para mostrar que é uma obra que está em pleno andamento, 5 milhões de metros quadrados, que está pronta para ser desenvolvida. Eu procurei correr o máximo, aí desculpa se eu me alonguei, mas eu gostaria de me colocar à disposição de todos aí, se desejarem alguma outra informação. Muito obrigado. Obrigado, Renato. A importância do Porto de Santos para escoar o nosso produto, né? Nós chegamos a importar esse investimento, aonde você vai multiplicar por 5 a capacidade estática, que era de 775 milhões de litros, para praticamente 4 bilhões de litros, é uma prova que há um investimento efetivo na expectativa. Bom, agora o Sérgio Massado, presidente da Transpetro, né, uma das maiores empresas de logística do mundo na questão de transporte líquido, é que vai falar um pouco da sua visão para nós. O Felipe Guimarães, que falou com tanto entusiasmo do desenvolvimento das ferrovias, o Renato Barco falou do porto, e o Adriano que me provocou para deixar passar esse momento. Gostaria de agradecer o Antônio Pada Rodrigues, que é o nosso moderador, a Única, através do Mark Yankee, a Etanol, enfim, a todos, dizer que a gente vive um momento muito especial. Este é o século de sorte do Brasil.